Graça e paz, irmãos. Dando continuidade ao tema do ano, né? Multiplicação, o assunto da igreja, da EBD, da Igreja Batista Independente. A lição de hoje, nós estamos iniciando um novo trimestre, então a lição de hoje é o ensino sobre o valor da comunhão na igreja. O texto áureo que o pastor Aparecido escolheu está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero também ler, antes de iniciar os nossos comentários, a nossa reflexão de hoje, o texto que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 1, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja abundantemente completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando falamos em comunhão, e aqui na lição, o pastor Aparecido coloca 4 tópicos. Manifesta-se na sua vida fraternal. A comunhão, então, se manifesta na vida fraternal. Manifesta-se na vida social, manifesta-se na vida espiritual e manifesta-se na vida de testemunha. Quando nós olhamos para a igreja atual, quando falamos a respeito de comunhão, uma das coisas que nós vamos notar é que esta comunhão que lá, na igreja dos primeiros séculos, não estou falando só da igreja primitiva, aquela lá do livro dos Atos dos Apóstolos, mas da igreja dos primeiros séculos, em que a comunhão era a marca registrada daquela igreja, nós hoje não temos mais esse tipo de comunhão. A comunhão, quer dizer, que é algo, uma interação daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós queremos entre as pessoas, entre aquele grupo de pessoas. Por isso nós temos a comunhão, ela pode acontecer em vários grupos de pessoas. Mas o que nós vemos na igreja atual fica muito distante do que seja a comunhão. Ou seja, na igreja atual, nós não temos o valor da comunhão, ele está muito aquém do que deveria ser. E o porquê? Por que isso está acontecendo? Nós temos alguns fatos que contribuem ou que contribuíram e muito para que o nível da comunhão estivesse ou baixasse daquele ponto que deveria ser. Primeiramente, o primeiro fato a ser examinado
ele está exatamente no fracionamento denominacional. O que eu quero dizer com fracionamento denominacional? É que nos dias atuais há uma infinidade de ministérios e as igrejas, quer dizer, aquelas ditas igrejas, ou os templos, as igrejas denominacionais, elas não têm uma interação, elas não têm uma identidade no local onde elas estão instaladas. Então, reúne-se algumas pessoas, aluga-se uma sala e ali começa a se fazer um trabalho, vamos dizer assim, muito mais interno do que externo. Abre, né, as portas 2 vezes na semana, mas não é feito um trabalho em que aquela igreja tem uma identidade que ela represente a comunidade onde ela está inserida. Antigamente nós tínhamos, principalmente, né, aqui não vamos falar lá no início, mas falar já de uma realidade até do século XX, que nós conhecemos, em que havia, para cá das grandes cidades, nos bairros, uma igreja, e essa igreja, ela representava o povo daquele bairro. O povo daquele bairro ia a esta igreja, seja católica, seja das protestantes evangélicas, mas a maioria dos membros era daquele local e os problemas, né, eram os mesmos, os anseios eram os mesmos e havia então uma comunhão entre os membros da igreja. E como nós vimos aqui na Bíblia, a primeira coisa, na primeira carta de João, nós temos que ter uma comunhão entre nós, membros do corpo de Cristo, para que aí nós possamos ter uma comunhão real com o Pai e com o Filho. E o que está acontecendo é que essa comunhão entre nós não existe e, logicamente, como podemos então ter comunhão com o Pai e com o Filho? O segundo fato que dificulta, né, que tem dificultado a comunhão e dificultou muito e continua dificultando, é o fato da teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ela fez com que tirasse o foco, né, da Bíblia em si, da vida da Bíblia, da vida eterna, para colocar um foco na vida atual, para colocar o foco na conquista do aqui e agora. E quando esse foco foi colocado no aqui e agora, nós passamos a viver não por Jesus, não pela promessa, não pela comunhão entre os próprios membros, mas hoje nós vivemos cada um por si mesmo. A nossa preocupação está com as nossas conquistas, está com a nossa comodidade, está com o nosso conforto. Então, o nosso foco, primeiramente, somos nós mesmos e não a comunidade. E quando o foco ele é individual, ele é pessoal, ele se torna um foco, né, personalizado. Ele não é um foco que vai abranger, essa comunhão não vai abranger as pessoas. O terceiro fato está nas próprias redes sociais, em que há um tipo de comunhão que não podemos chamar realmente de comunhão, porque nas redes sociais nós temos hoje muitas pessoas, quer dizer, então amigos virtuais, amigos ali, chamamos de irmãos, mas porém nós temos uma posição que funciona da seguinte forma: se alguém não concorda com o que eu estou dizendo, ou alguém não concorda, eu não concordo com o que a pessoa está me dizendo, então normalmente nós vamos excluir essa pessoa e nós formamos pequenos grupos bem sectários em que a comunhão é feita só com aqueles que têm concordância conosco no que se refere à posição teológica e não no que se refere à posição como família de Cristo. Então nós deixamos nas redes sociais,
Nós deixamos de olhar uns para os outros como sendo uma família, como sendo um corpo, e nós olhamos individualmente. Então, cresceu-se muito, né, os grupos teológicos em que um se torna inimigo do outro. Então é onde a gente vê muita discussão, muita briga, vemos xingatórios, vemos muitas coisas. E isso veio agora, né, ultimamente, desembocar na política, em que hoje a comunhão ela está muito mais voltada para o grupo político ao que eu pertenço do que propriamente para toda a comunidade. Então, se eu pertenço a um grupo político, o irmão que pertence a outro grupo político, ele deixa de ser meu irmão, ele passa a ser meu inimigo. Então, com isso, nós não temos tido na igreja hoje, na igreja cristã, no corpo de Cristo, uma comunhão real. Por quê? Cada um está procurando o seu lugar, o lugar do seu grupo, mas não a própria comunidade do mundo inteiro, que é o cristianismo. Porque se há uma coisa que nós precisamos entender, é que a família de Cristo, ela é uma família só. Ela não é uma família subdividida. Ela é apenas uma família e que tem vários membros dessa família em vários lugares. Mas, infelizmente, nós não consideramos assim, porque nós vemos uns aos outros, muitas das vezes, como inimigos e não como irmãos em Cristo. E esta visão, então, prejudica a comunhão, impede que haja uma comunhão. E isso acaba, principalmente agora no tempo de pandemia, acaba refletindo entre os próprios irmãos de certas comunidades, que eles vão se afastando. Por quê? Porque nós estamos comungando, né, somente com aquelas pessoas que concordam com as nossas ideias, que concordam com aquilo que nós pensamos. E nós não podemos, nas redes sociais, tentar corrigir alguém, tentar ensinar alguém, porque isso é inaceitável, porque nós colocamos tudo por um ângulo completamente diferente do ângulo cristão. A aula de hoje era sobre o valor da comunhão da igreja. E eu falei aqui sobre a não comunhão, aquilo que não existe hoje na igreja, né? Então eu falei mais sobre a não comunhão, mas muito mais para alertar, para convidar a todos a refletir sobre esse tema, a refletir por esse ângulo, e que nós possamos voltar a olhar uns para os outros como irmãos em Cristo. Porque se não houver comunhão entre nós, entre os irmãos, nós não temos comunhão com Deus. Como a primeira carta, né, de João deixa bem claro. Se eu não estou em comunhão com Cristo, se eu não estou em comunhão com Deus, se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, eu estou nas trevas, eu não estou na luz. E para que estejamos na luz é preciso que tenhamos uma comunhão real. Então eu termino, né, esse comentário, essa reflexão, fazendo um pedido, né, novamente, que todos façam uma reflexão, coloque na sua frente se realmente você está disposto a ter comunhão com seus irmãos, ou se nós vamos continuar da maneira que nós estamos, porque a igreja está indo pelo caminho errado. E talvez, né, muito daquilo os problemas pelo qual nós estamos passando, inclusive a pandemia causada pelo coronavírus, esteja exatamente nesse ponto. Deus nos alertando que nós estamos no caminho errado, que precisamos rever os nossos conceitos e voltar, né, a face, voltar a olhar para Deus, voltar a olhar para a luz, para que assim
nós possamos ter uma comunhão entre nós. Porque, primeiramente, se não houver, não há como eu amar o próximo a quem eu vejo e não amar e amar a Deus a quem não vejo. Eu tenho que amar o próximo para amar a Deus. É impossível que eu ame, que eu deixe de amar o próximo e diga que ama a Deus. Então a minha oração, né, e o meu pedido é para que Deus nos dê, né, uma luz especial, nos ilumine de uma forma especial e que nós possamos realmente nos voltar para Ele. Que todos orem e reflitam sobre isso. É o que eu vos peço. Amém.